Olá! Hoje iremos falar sobre a notação Big O. Ao longo deste vídeo, vamos entender os principais conceitos da notação Big O e aprender a interpretar e avaliar algoritmos na prática. Então, vamos começar. A matemática descreve Big O como um comportamento limitante de uma função quando o argumento tende a um valor específico ou para o infinito. Já na ciência da computação, Big O é uma notação usada para descrever o limite superior do tempo de execução ou do uso de espaço de um algoritmo à medida que o tamanho da entrada cresce. De forma simples, seria apenas uma notação que diz quão rápido é um algoritmo. Note que a definição de Big O refere-se ao limite superior do tempo de execução. Isso é importante porque ao analisarmos algoritmos encontramos diferentes cenários, o pior caso, o caso esperado e o melhor caso. No entanto, para a notação Big O, o que realmente importa é o pior caso, ou seja, o limite superior do tempo de execução. Ignorando constantes. Outro ponto importante da definição que precisamos entender é aquele que diz que Big O descreve o comportamento limitante de uma função. Em outras palavras, a notação Big O ignora constantes e termos de menor ordem, já que estes não afetam significativamente o crescimento da função. Se imaginarmos um valor de n muito grande, por exemplo, que está tendendo ao infinito, constantes se tornam valores desprezíveis. Agora, vamos ver alguns exemplos para entender melhor como a notação Big O se aplica na prática. No primeiro exemplo, temos n dividido por 2. Aqui, a função n dividido por 2 representa um crescimento linear e a constante meio não afeta o comportamento principal, portanto, podemos simplificar isso para n. No segundo exemplo, temos n² dividido por 3. Nesse caso, a função n² dividido por 3 tem um crescimento quadrático e a constante 1/3 não altera a ordem do crescimento. Assim, n² dividido por 3 é simplificado para Big O de n². No terceiro exemplo, temos a equação 5n² mais 3n. Essa equação é dominada pelo termo n². O termo 3n é de ordem menor e não influencia o crescimento principal quando n se torna um valor muito grande. Portanto, quando removemos as constantes e os termos de menor ordem, simplificamos a equação para Big O de n². O último exemplo, temos a equação 10n log de n mais 50. Neste caso, a equação tem um crescimento de n log de n e a constante 50 não afeta o comportamento principal. Portanto, é simplificado para n log de n. Busca linear. A busca linear é uma técnica simples para encontrar um item em uma lista. Imagine que você tem uma lista de números e precisa encontrar um número específico. A busca linear vai verificar cada item da lista um por um até encontrar o número desejado ou até a lista terminar. Vamos visualizar esse comportamento com um exemplo a seguir. Se queremos encontrar o número 3, a busca linear começaria verificando o primeiro item, depois o segundo item e assim por diante, até encontrarmos o número 3. Logo, o tempo de execução cresce linearmente com o tamanho da lista. Isso significa que, se dobrarmos o número de itens na lista, o tempo de execução também dobra. O melhor caso. O melhor caso ocorre quando o item que estamos procurando está na primeira posição da lista. Por exemplo, se queremos encontrar o número 1, a busca linear encontrará imediatamente, sem precisar verificar outros elementos. Neste caso, o tempo de execução é constante e é representado por Big O de 1. Caso esperado. O caso esperado é a média dos tempos de execução de uma lista aleatória. Na busca linear, isso geralmente significa que, em média, precisamos verificar metade dos itens da lista para encontrar o item desejado. Se a lista tiver n itens, a busca linear terá que fazer aproximadamente n dividido por 2 comparações. Portanto, o tempo de execução esperado é linear e é representado por Big O de n. Já no pior caso. O pior caso ocorre quando o item que estamos procurando está na última posição ou não está presente na lista. Assim, o tempo de execução é igual ao tamanho da lista, ou seja, Big O de n. Busca binária. Agora vamos analisar a complexidade do algoritmo de uma busca em uma árvore binária balanceada. Suponha que queremos encontrar o valor 13. Começamos na raiz, que é 8. 13 é maior do que 8.
Então vamos para o nó da direita, dividindo assim a árvore pela metade. Já no nível de baixo da árvore, comparamos 13 com 12. Novamente, vamos para a direita. Agora, 13 é menor do que 14. Logo, vamos para a esquerda e encontramos o valor procurado. Repare que a cada decisão, descemos um nível da árvore e dividimos a busca pela metade. Portanto, temos n dividido por 2, n dividido por 4, n dividido por 8 e assim por diante para cada passo. Sendo o número de passos representado pela letra k, podemos simplificar para a equação n dividido por 2 elevado a k, onde n é o número de nós da árvore. Porém, precisamos isolar k, dado que a notação Big O é em função de n. Simplificação algébrica da busca binária. Então, temos a equação n dividido por 2 elevado a k igual a 1. Igual a 1, pois ao chegar ao final da busca, o vetor reduzido tem tamanho 1. Primeiramente, multiplicamos ambos os lados da equação por 2 elevado a k. Depois, multiplicamos ambos os lados da equação por log base 2. Agora, descemos o expoente k multiplicando log, e assim ficamos com k log de 2 na base 2. E log de 2 na base 2 é 1. Assim, terminamos a simplificação onde k igual a log de n na base 2. Portanto, podemos dizer que, no pior caso, temos Big O de log de n. O comportamento esperado é semelhante ao pior caso. Isso acontece porque, em média, você ainda está dividindo a lista ao meio a cada passo, e o número de etapas necessárias para reduzir a lista a um elemento é consistentemente logarítmico. O melhor caso é a constante 1. Ele vai ocorrer apenas quando o elemento procurado está na raiz da árvore. Plotando em um gráfico a busca linear e a busca binária, conseguimos visualizar a diferença de performance dos algoritmos. Veja que quanto maior for o valor de n, mais distante as curvas ficam. Considerando que cada operação demore 1 milissegundo, para 1 milhão de elementos, uma busca linear levaria aproximadamente 16,67 minutos, enquanto a busca binária em uma árvore balanceada levaria aproximadamente 19,93 milissegundos. Complexidade quadrática. Agora, vamos analisar o algoritmo Bubble Sort. Bubble Sort é um algoritmo de ordenação que compara pares de elementos adjacentes e os troca sempre que estiverem em ordem errada. O processo é repetido até que a lista esteja ordenada. Lembrando que toda vez que percorremos a lista, o último elemento já estará ordenado. Portanto, vamos percorrer n-1 elementos, depois n-2, depois n-3 e assim por diante, até que reste apenas um elemento para percorrer. E quando isso acontecer, a lista estará ordenada. Portanto, teremos uma complexidade representada pela somatória de n-1 mais n-2 e assim por diante, até chegarmos a 1. Essa sequência representa a soma dos primeiros x números positivos. Se lembrarmos das nossas aulas de álgebra do colegial, vamos perceber que essa somatória é representada pela fórmula da PA. Assim, podemos dizer que a complexidade é de n vezes n mais 1 dividido por 2. Desconsideramos meio, pois é constante, e n dividido por 2, pois é um termo de menor ordem, e deduzimos que Bubble Sort tem complexidade de Big O de n ao quadrado. O pior caso ocorre quando a lista está ordenada em ordem inversa. Nesse caso, Bubble Sort terá que realizar o máximo de comparações e trocas possíveis, sendo a complexidade de Big O de n ao quadrado. Já no caso médio, realizará um número de comparações e trocas que é intermediário entre o melhor e o pior caso, que ainda será quadrático. No melhor caso, ocorre quando a lista já está ordenada. Dessa maneira, percorremos ela apenas uma vez, ou seja, Big O de n. Sequência de Fibonacci. Agora vamos para o nosso último exemplo, um algoritmo recursivo de complexidade exponencial. A sequência de Fibonacci é uma série de números onde cada número é a soma dos dois números anteriores. A ideia principal do algoritmo recursivo é usar a própria função para calcular os números da sequência. Assim, se n for 0, o resultado é 0, se n for 1, o resultado é 1, e para qualquer outro valor de n, a função chama a si mesma. Inicialmente, você tem uma única chamada. Cada chamada se divide em duas novas chamadas. Portanto, para cada nível adicional da árvore, o número total de chamadas dobra.
Se analisarmos esse comportamento, veremos que ele é representado pela série de 1, 2, 4, 8 e assim por diante, o que podemos simplificar para a equação 2 elevado a n. Portanto, o algoritmo recursivo de Fibonacci tem complexidade exponencial de 2 elevado a n. Por exemplo, para calcular a sequência de Fibonacci de 8, o nosso programa teria que executar 256 operações, o que é extremamente ineficiente. Agora, vamos visualizar o gráfico das principais equações. Na cor verde, temos a função de log de n, que cresce lentamente em comparação às outras. Na prática, isso significa que algoritmos com complexidade logarítmica são eficientes mesmo quando o valor de n é grande. Na cor azul, temos a função linear, que cresce de forma direta e proporcional ao tamanho da entrada. Isso representa um crescimento moderado e previsível. Na cor amarela, temos n log de n, que cresce mais rápido do que a função linear, mas ainda de maneira controlada. O termo n log de n é frequentemente encontrado em algoritmos de ordenações eficientes, como Merge Sort e Quicksort. Agora entramos na faixa dos algoritmos ineficientes. Na cor laranja, temos a função quadrática, que cresce rapidamente à medida que n aumenta. Isso indica que o tempo de execução pode se tornar impraticável para grandes conjuntos de dados. Na cor vermelha, temos a função exponencial 2 elevado a n. Esta função cresce de forma extremamente rápida. Mesmo para valores de n relativamente pequenos, a função 2 elevado a n pode aumentar a uma taxa tão alta que se torna impraticável para a maioria dos problemas. Agora, pause o vídeo e analise com calma o tempo de execução esperado para cada algoritmo. Observe que estamos lidando com diferenças de ordens de grandeza. Dependendo da complexidade, o problema se torna inviável. Assim, passamos pelos principais tipos de notação Big O que vocês irão encontrar por aí. Resumo. Para a notação Big O, considere sempre o pior caso. Ignore constantes e valores de menor ordem. Evite algoritmos de complexidade exponencial. Como um extra, compare os famosos algoritmos de ordenação Quicksort e Merge Sort. Avalie o uso de espaço e não apenas do tempo.